Pronto aí, Roberto? Dá a chave, né, Roberto? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa noite inesquecível, maravilhosa, extraordinária, né? Eu gostaria de dizer para vocês que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Para a gente entender essa fala, hoje a gente vai refletir sobre a parábola do rico e do Lázaro, né? Vocês conhecem? Todo mundo sabe de qual salteado começa a parábola? Vamos só relembrar então. Existia um homem muito rico que se banqueteava daquilo que havia de melhor no mundo. E suas vestes eram de linho púrpuro. Era o Lorde, né? Um ricaço, né? Mas antes da gente ficar pensando um monte de coisas, é bom a gente lembrar que riqueza não é pecado. E que pobreza também não é virtude, tá bom? Às vezes quando a gente quer se referir a uma pessoa simples, desprovido de bens materiais, às vezes a gente encontra uma família pobre, a gente fala assim, olha, tem uma família ali muito humilde, né? Então a gente confunde os conceitos. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é outra coisa. Então, só para a gente reforçar a ideia, pobreza não é virtude e riqueza não é pecado. Mas tinha lá o homem muito rico. E do lado de fora do palácio existia uma outra personagem chamada Lázaro. O Lázaro era muito pobre, doente. O Lázaro era tão miserável que os cães vinham lamber as feridas das suas pernas. Diz a parábola, morreu Lázaro e morreu o rico. O Lázaro foi recolhido no seio de pai Abraão. E o rico acordou. Em outras palavras, disse, em outras versões, em outras traduções, disse que o rico abriu os olhos no inferno. Quando o rico percebeu que Lázaro estava no seio do pai Abraão, o rico falou, pai Abraão, mande o Lázaro molhar a ponta do dedo e trazer para colocar na minha boca, porque eu estou morrendo de sede. E o pai Abraão falou, isso não é possível, porque entre nós e ti existe um abismo muito grande. Prestem bem atenção em cada elemento que vai aparecendo na parábola, porque cada elemento traz uma riqueza muito grande de entendimento. Então o rico falou, pai Abraão, mande, prestaram atenção na palavra? No verbo, mande o Lázaro voltar à terra e avisar para os meus irmãos, para que eles não venham a sofrer o que eu estou sofrendo aqui. E o pai Abraão diz o seguinte, olha, isso também não é possível. Por quê? Porque eu já mandei Moisés e já mandei os profetas e nem assim ninguém se rendeu. Se eles não acreditaram em Moisés e nos profetas, muito menos vão acreditar que o morto ressuscitou para trazer o recado de vocês. E aí termina a parábola assim, ok? Agora vamos entender, mergulhar na profundidade da parábola. Essa parábola, ela traz muitos ensinamentos espíritas, literalmente falando. Em primeiro lugar, nós já falamos, né, que o fato de ser pobre não é nenhuma virtude e o fato de ser rico também não é nenhum pecado. Nós podemos ser pobres e super arrogantes e podemos ser ricos e super humildes. Mas esse não é o caso da parábola. Era um rico e arrogante, porque ele não compartilhava. Ele não sentia, ele não fez nada pelo Lázaro que estava do lado de fora do palácio. Bem, então continua a parábola. O rico acordou, abriu os olhos no inferno, ou em sofrimento. O inferno aqui representa o sofrimento. Quando fala que está no inferno, não é no inferno físico, não é no inferno criado pelas religiões, mas é num estado de sofrimento. E ele abriu os olhos no inferno. Mas espera um pouquinho, morto abre os olhos? Quem morreu tem olhos para abrir? Não tem, né? Então, o que aconteceu na verdade?
Quando o texto diz que o rico acordou ou abriu os olhos no inferno, o que é que isso quer dizer? Que ele tomou consciência, né? O abrir os olhos aqui é um tomar de consciência, porque o espírito não tem olhos físicos para abrir nem fechar. Então ele tomou consciência e ele estava em estado de sofrimento. Mas por que ele estava em sofrimento? Porque tudo que ele tinha, ele não tem mais. Tudo que ele tinha era algo de material. E ele passou por um processo que todos nós vamos passar. Pronto, acabou. Não tenho mais o corpo, não tenho mais nada do que é material. Como é que a gente se sente quando este momento chegar? Se a gente não tem nenhuma raiz espiritual, se a gente não tem nenhum vínculo, nenhuma vivência, a gente desperta do outro lado da matéria de uma forma muito perturbadora, em estado de sofrimento. Isto que é o sofrimento. Por isso que eu falei, o sofrimento ele é opcional. A dor ela é física, né? Então, por exemplo, alguém aqui tem pressão alta? Não. Vocês não têm pressão alta. Não. Quem tem pressão alta é o teu corpo. Teu corpo tem pressão alta. Você não. Você não é o teu corpo. Ok? Alguém aqui tem diabetes? Não, né? Você tem? Não, você não tem diabetes. O seu corpo tem diabetes. Você não. Então, tudo aquilo que é da matéria pertence à matéria. Então, por exemplo, quando nós deixarmos o corpo no cemitério, a gente vai levar a pressão alta com a gente? Vai levar o diabetes? Então, não nos pertence, não é nós. Então, os nossos corpos, eles já estão programados para nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer. Já é uma programação. E nesse processo existem dores físicas do corpo que são inevitáveis. Então tudo que é do corpo fica no cemitério. Tudo que é nosso leva com a gente. A gente leva. Por exemplo, a mágoa fica no cemitério ou vai com a gente? A tristeza fica ou vai? A angústia fica ou vai? A compaixão fica ou vai? Então isso é nosso. Aquilo que vai com a gente é nosso, aquilo que fica no cemitério não é nosso. Por isso que a dor, ela é inevitável. Agora, o sofrimento, nós temos poderes para transformar o sofrimento em não sofrimento. Como, por exemplo, o rico que estava em um estado de sofrimento. Ele tem poderes para não sofrer. Ele só não estava utilizando esses poderes, né? Então, olha só. O que representa o pai Abraão? O pai Abraão representa a espiritualidade maior, aonde Lázaro foi acolhido. Então, a espiritualidade diz o seguinte: olha, rico, entre nós e ti existe um abismo. Que abismo é esse? É um buracão, assim, entre um e outro? Não, né? É um abismo de estado de consciência. A consciência de um e a consciência do rico são totalmente diferentes. São situações onde não se encontram, não há um ponto de comunhão. Então existe uma distância muito grande nesses dois estados de consciência. E é um abismo que é difícil de transpor, né? Então, um grande ensinamento espírita nessa parábola, o despertar para uma nova realidade. Esse despertar pode ser um despertar suave, tranquilo, ou pode ser um despertar muito perturbador. Se tudo que a gente tem é do mundo material, quando a gente perde esse mundo material, o que é que nos aguarda? O sofrimento, não tem outra coisa.
Porque o apego, né, era muito grande. Então, olha só, um outro ensinamento espírita que essa parábola traz. O rico, depois que morreu, ele não se mostrou diferente daquilo que ele era. Ele continuou sendo a mesma pessoa. Quando ele estava no palácio, no mundo da matéria, ele era um rei, né? Um lorde, um príncipe, e ele era servido o tempo todo, ok? Então ele tinha essa concepção de mando, né? Quando ele desencarna, ele não muda de posição. Ele continua dizendo, mande, por isso que eu dei ênfase no mande, né? Mande o Lázaro, percebe? Mas nem para pedir, ó, dá para o Lázaro fazer isso? Não, pede, manda. Mande o Lázaro. Então, assim, a mesma natureza antes da morte é a mesma natureza pós-morte. Então, quando a gente desencarna, a gente não vira nenhum anjo e nenhum demônio. A gente continua sendo aquilo que a gente é na nossa própria natureza. Então, muitas vezes a gente pega um trabalho mediúnico, por exemplo, e só pelo fato de ser mediúnico, nós fechamos os olhos para uma análise mais profunda, uma análise mais detalhada. É como se nós dessemos total credibilidade ao mundo dos espíritos. Como se nós dessemos carta branca para quem é espírito. Estamos cometendo um equívoco muito grande. Por quê? Quem são os espíritos? Os espíritos são seres humanos que deixaram seus corpos. Simples assim. Não existe mistério. Não é porque deixou o corpo que agora eu aceito tudo. Não. Muitas vezes os espíritos sabem tanto quanto nós. E olhe lá se não souber menos. Então é só a gente fazer uma análise dos seres humanos do planeta. Os seres humanos estão em uma escala mais acima ou mais para baixo? É claro que nós somos muito ignorantes, né? A humanidade, em termos espirituais, ainda é muito ignorante. Ao desencarnar, continua ignorante. Então, ao recebermos um texto, um livro, qualquer coisa que venha do mundo espiritual, foi o espírito que escreveu. Bem, quem é esse espírito? O que é que ele está escrevendo? Quais são as suas ideias? Mas foi um espírito. E daí que é um espírito que escreveu? Você está se rendendo só porque a entidade está no mundo dos espíritos? E se for uma entidade perversa? Se for uma entidade ignorante? Se for uma entidade com ideias que não agreguem absolutamente nada? Você vai aceitar isso só pelo fato da entidade estar num plano desencarnado? Não podemos mais ter essa postura, né? Então, essa parábola do rico e do Lázaro traz isso muito claro. Desencarnou, continua arrogante como antes. E ele sofre por algo que a gente sofre também. Olha só, por que ele está sofrendo? Porque ele estava apegado a algo do passado que não existe mais. Muitos de nós sofremos horrores por causa de algo que aconteceu no passado. Vou contar um detalhe aqui para vocês, não sei se eu já contei. Um caso verídico, a minha mãe morreu aos 103 anos de idade. Ela casou por volta dos 26 anos, teve a primeira filha, morava no interior, lugar de muitas fazendas, né? E lá sumiu da região um peru, se criava perus lá na região. Sabe o peru, a ave peru, né? E acusaram, uma das vizinhas lá acusou a minha mãe que foi ela que comeu o peru. Ela guardou isso, tal. Aos 90 anos, morando aqui em São Paulo, na minha companhia, ela entrou em contato com um padre que tinha no Tocantins,
lá naquele santuário Pai Eterno, o Padre Robson. E um dia ela veio me falar que ela aprendeu com o Padre Robson, isso aos 90 anos, aprendeu com o Padre Robson o perdão. E que ela tinha perdoado a mulher que tinha acusado ela de comer o peru. Aí eu me interessei pelo assunto, sentei com ela e falei, mãe, me conta essa história. Aí ela veio me contar a história detalhadamente. Né? Aqui estou contando superficialmente, mas ela me contou detalhadamente. Por que eu estou contando isso para vocês? A minha mãe, ela sofreu. Ela tinha 26 para 90, de 20 para 90, 70 anos. Ela sofreu, né? O peso do não perdão, da mágoa. Ela ficou com a mágoa corroendo dentro de si por 70 anos. Carregando um peso, né? Uma culpa que não era dela. Uma culpa não, no caso dela ela carregava uma mágoa, porque não foi ela que comeu o peru, estava acusando ela que foi ela que comeu o peru. Então ela trazia consigo uma mágoa, algo que aconteceu no passado. E se eu falar para vocês que o passado não existe mais? O que a gente vivenciou ontem não existe mais. Já é história, já está no passado. O momento que vocês entraram nessa porta, sentaram aí na cadeira, esse momento não existe mais também. Já está na história. Às vezes a gente fica sofrendo pelo que deixou de fazer ontem, e o que aconteceu antes de ontem, aquela treta não sei com quem, está tudo na história e a gente está lá preso. Já pensou a gente desencarnar nessa condição? Sofrendo por algo que a gente não pode mais mudar? Às vezes desencarna um ente querido e a gente fica preso àquela situação por anos a fio. O rico acordou no inferno porque ele estava preso a uma vivência que não existe mais. No caso dele, ele estava apegado aos bens materiais, né? Mas no nosso caso, são N situações. Às vezes acontece um descasamento e a pessoa fica presa àquela experiência, àquela situação e carrega consigo, carrega mágoas, carrega culpas, carrega uma série de sentimentos. Ao invés de utilizar o tempo reencarnatório, aproveitar a oportunidade de estar aqui para produzir, para criar, para fazer acontecer, não, a gente usa o tempo ficando lamentando o leite derramado, como diz o outro, né? Mas o rico, ele não sofria só por causa do passado, ele sofria também por causa do futuro. Ele sofria por ansiedade. Mande o Lázaro avisar para os meus familiares, para que eles não venham a sofrer o que está sofrendo por antecipação. Ele nem sabe se os familiares dele vão passar pelo que ele está passando. Ele nem sabe se os familiares dele estão a fim de receber algum aviso ou não está recebendo algum aviso, mas ele já está sofrendo por algo que ainda não aconteceu e nem se sabe que se vai acontecer. Isso acontece com a gente? Nossa, né? Mas vai acontecer isso, mas daqui a 10 anos, mas daqui o ano que vem, e a Terceira Guerra Mundial, e o Apocalipse, e será que é o fim do mundo, e será que não sei o quê, e tal. E a gente começa. Pessoal, a nossa sociedade, ela está em um processo tão debilitante, tão desgastante. O número de pessoas depressivas, angustiadas, entediadas, sofrendo porque não tem raízes, sofrendo por algo que nem sabe se vai acontecer. A única coisa que existe é o aqui e o agora. Nem o passado, nem o futuro deve fazer parte das nossas angústias e dos nossos medos. Se a gente agir agora com assertividade, se a gente agir no bem, o futuro está garantido. O bem está garantido.
Não precisa ficar ansioso, não precisa querer morrer antes. Não precisa antecipar as coisas. A gente nem sabe se as coisas vão acontecer. A vida é tão diversa. As coisas acontecem num imprevisto tão grande. E a gente fica sofrendo por algo. Então, o rico acordou no inferno, sofrendo por algo do passado e sofrendo por algo do futuro. E continua insistindo em ser a mesma pessoa. Diante de uma situação dessa, qual seria uma postura mais adequada? Nossa, eu não me preparei para isso. Pai Abraão, preciso da sua ajuda. E agora? O que é que eu faço? Puta, eu deveria ter feito isso, não fiz, tal. Percebe? O ideal seria uma postura de reflexão. Se dar conta de que está vivendo um outro momento, uma outra situação, uma outra experiência e pedir ajuda. Se comprometer e fazer diferente. Não. Continua no mesmo estado mental. Mande alguém me servir. Então, quando a gente fala que o sofrimento ele é opcional, porque nós podemos fazer uma análise do nosso sofrimento e mudar totalmente o nosso ponto de vista sobre aquilo que está nos corroendo. Às vezes, nós estamos sofrendo porque a gente insiste em pensar a vida somente de um determinado ponto. O nosso ponto de vista é apenas e tão somente a vista de um determinado ponto. Quer que eu repita? O nosso ponto de vista, aquele ponto de vista que a gente está cego, enxergando as coisas do mesmo jeito o tempo todo, querendo um resultado diferente, agindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, é o teu ponto de vista. E a gente não enxerga outros pontos de vista. Então, o nosso ponto de vista, eu quero que você saiba disso, é apenas e tão somente a vista de um determinado ponto. O que é que eu quero dizer com isso? Que existem outros e outros pontos de vista. Se a gente mudar de ponto de vista, talvez o sofrimento se transforme. Talvez aquilo que é sofrimento, a gente descobre que não é tão sofrimento assim. Aquilo que é sofrimento para uma pessoa, não é sofrimento para outra pessoa. Concorda comigo? Contar uma experiência. Diz algumas pessoas, né, que quem está aqui na frente não deve contar experiência. Eu não concordo com isso. Eu acho que a experiência tem um poder muito assertivo. Eu estava no metrô e tinha 2 ou 3 crianças correndo para lá e para cá. E elas traziam consigo, eu não sei o nome da doença, uma doença que cria uns pelos assim no braço, sabe? Fica uns pelos, fica uma pele meio espessa, escura e uns pelos. Eu não lembro o nome da doença. E as crianças corriam no metrô para lá e para cá. E aquilo me deu assim uma angústia. E eu falei, nossa, deve ser... E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Tá? Aí eu estava em terapia na época e fui comentar com o psicólogo, né? Do meu sofrimento em ver as crianças naquele sofrimento. Deu para entender? Só que as crianças estavam correndo e brincando no vagão do metrô. Aí o psicólogo olhou para mim e falou assim, como é que você sabe que as crianças estavam sofrendo? Hã? Como assim? Eu estou te perguntando. Ela falando, né? Você está me dizendo que as crianças estavam sofrendo com aquele problema lá no braço.
como é que você sabe que elas estavam sofrendo? Pelo que você está me contando, elas estavam lindas e maravilhosas. Elas estavam correndo e brincando no vagão. Quem estava sofrendo com a situação? Eu, tá certo? O fato de eu estar sofrendo não significa que o outro está sofrendo. O outro pode encarar as coisas de um ponto de vista totalmente diferente do meu. Morreu alguém da família. Aí você vai no velório. Tem alguém tranquilo, sereno, tal de boa. Tem outra pessoa desesperada, gritando, desmaiando. Espera um pouquinho. Por que a morte de alguém é sofrimento para um e não é sofrimento para o outro? Então essas pessoas estão em ponto de vista diferente em relação à morte. Concorda comigo? 2 pessoas recebem o diagnóstico de câncer, né? 2 pessoas recebem o mesmo diagnóstico de câncer. Uma age de É sofrimento isso? É sofrimento? Não. Não? Não deveria ser. É ou não? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Porque tem gente que recebe essa notícia de uma perspectiva e lida com isso de outro jeito, e tem gente que recebe. Pode ser, eu citei o câncer, mas pode ser qualquer outra situação, né? Mas é que o câncer eu queria pegar uma experiência mais dura mesmo. E outra pessoa interpreta isso de forma totalmente diferente. Percebe? Por que uma sofre e outra não sofre? Eu vi um dia desse uma criança de um aninho, sentada numa cadeira, seus 2 bracinhos. E eles pegavam o pezinho, comiam as coisas com o pezinho, daquele tamanho. Para mim, acabou muito, meu ponto de vista. Sim. Pô, tem um filho assim, um neto assim, ele sorridente, lá no pezinho, e enfiava o pé na boca para comer as coisas. Na minha opinião, na minha visão, ali acabou muito. Né? Eu tenho um filho assim, não eu tenho um filho. Sim. E ele é alegre, brincando. Percebe? Que o sofrimento, ele é opcional. A gente pode passar pelos piores dramas da vida e não sofrer. Possa ser que a gente vá sentir dores, né? Parem para pensar, desde quando nós nos entendemos por gente? Vem uma notícia ruim, vem uma treta, vem um BO, e a gente vai. Aí vem a adolescência. Adolescente é o terror, né? Cada angústia, cada coisa, né? Cada tormento, né? Aí vem os tormentos da adolescência. Aí vem a paquera, vem o casamento. E é uma treta atrás da outra, não é? Fala sério. É um que morre, é um que perde a casa, é outro que quebra o braço, é outro que bate o carro, é outro que a casa pegou fogo, é outro que foi embora, não sei para onde. E aí vai. É uma coisa atrás da outra. Vocês já passaram um ano assim, zen, sem treta nenhuma? Não existe isso, né, gente? Às vezes eu falo para Deus, Senhor, qual é a próxima? A gente já está assim tão... Depois dos 50 a gente aprende essa lição, depois aparecem os cabelos brancos, né? Que é uma treta atrás da outra. Senhor, qual é a próxima? Já sabe que vai vir a próxima. Manda, se você não quer me livrar de nada, manda aí, vai. Já manda porque eu estou no gás agora, como diz o outro, né? Percebe? Então assim, a gente tem este poder dentro de nós de interpretar a vida, de reinterpretar a vida, mudar de ponto de vista e fazer daquilo que é um limão uma limonada. Por isso que o sofrimento ele é opcional, porque nós temos poderes, nós somos filhos da divindade. Dentro de nós habita uma centelha divina, um poder de agir no mundo. Pessoal, tudo que existe na Terra que não é da natureza foi criado pelo homem. Nós, seres humanos, se eles puderam, a gente também pode. Criamos a religião, criamos a filosofia,
criamos a ciência, criamos a tecnologia, construímos prédios, cidades, transportamos água. Hoje a gente sabe transformar um corpo masculino em um corpo feminino. E vice-versa também. Olha quanta coisa nós temos. Então nós temos também poderes de transformar aquilo que é sofrimento em paz, em aprendizado e em serenidade. Coisa que o rico não se predispôs a fazer. Se a gente se predispõe a fazer, a gente faz. Se a gente se predispor a dizer, isso aqui não vai me abater, isso aqui não vai me derrubar. Mas para isso, você tem que ter um propósito, né? Você tem que ter um pé firme. E eu sou muito grato à doutrina porque me deu essa estrutura. Estava falando aqui, antes de vocês chegarem aqui com o Roberto, domingo tem não sei o quê, segunda tem isso, terça não tem aquilo, quarta não sei o quê. Não para. Não é para parar mesmo. Não é para parar. Porque nós somos seres ativos, que estamos aqui para um propósito. A gente não quer ser derrubado na primeira. Então a gente precisa estar com os pés firmes, fincados, para não ser derrubado pelas tempestades da vida. Então a gente tem poderes para transformar o sofrimento em aprendizado. Por isso que eu comecei falando, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Existem técnicas, existem conhecimentos psicológicos, mentais. Se você não consegue isso, busque ajuda. Busque estudar, busque conhecimento, busque técnicas, respiração, meditação, terapia, atividade no bem, trabalhar no bem pelo outro. Faça algo para quando você deixar o corpo, você falar, yes, valeu muito a pena ter estado aqui. Para não acontecer conosco o que aconteceu com o homem rico. Despertar em estado de sofrimento. Então, para passar a bola para vocês, eu só gostaria de encerrar com a seguinte frase: a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Ok? Devolvo a bola para vocês agora. Falem, perguntem. O que vocês acharam disso? Já tinham pensado desse jeito? Vocês falaram que vocês conheciam a parábola. E aí? Tem uma questão que o Espiritismo, a nascente do Espiritismo, né? Ela propaga exatamente essa questão da personalidade e da individualidade do Espírito. Né? Você é uma personalidade hoje aqui encarnado, depois desencarnou, você vive a sua individualidade. Você volta a ser a grandiosidade do Espírito. Exatamente. Não a pequenez que às vezes você se limita às coisas, né? O mundo da matéria nos limita, né? Mas é para acontecer isso aí. É uma escola. É uma escola. Uma escola. É uma escola. É uma escola. E você não é professor. É verdade. Você é o aluno. Então, quando eu me pego pensando negativamente, eu já inverto. Vai para frente. Para frente. Vou levando os problemas pendurados. Quando der para soltar, a gente solta. Eu solto. Mas não dá. Agora eu não estou soltando ainda. Daqui a pouco eu solto. Fala, Miguel. Curtiu? Computador, isso mesmo, eu falo por mim. Esse pensamento de você não sofrer, você encarar, te cura. Até muito tempo. Eu peguei pesado, viu, Miguel? Não, mas você tem razão. Tem razão. E a gente tem que levantar assim, vou falar minha forma de pensar. E isso não te pertence. E não pertence, né? Você citou, não me pertence. E às vezes até demora. Mas
pode acreditar, quando você vê, você acorda um pouco pequenininho. Você tem que lutar, né? Você tem que, poxa, não curtir esse sofrimento. Eu penso assim. Você trouxe uma. Porque eu estava com uma dor muito, mas muito forte. Muito. E eu, pedi assim, deu assim, as lágrimas correram. Não quero mais esse joelho. Era sofrido, mas assim, sabe quando você cai, você levanta? Não. Eu estou podendo andar, Uhum. eu estou podendo fazer coisas, eu estou caminhando. Tá? Então você tem, eu acho assim, você tem que viver dessa forma. É evidente que tem coisas que não, às vezes não dá para a pessoa. Uhum. Mas você tem que estar lutando. Para você vencer. Porque se você ficar pensando naquilo aí, você não tem mais. Aí entra a depressão. Né? Exatamente. Você falou uma coisa aí muito importante. Isso não me pertence. Muitos dos nossos sofrimentos não são nossos. É porque nós abraçamos as questões alheias, os problemas dos outros, de familiares, de amigos, colegas de trabalho. A gente quer resolver o mundo. Principalmente quando nós adentramos a doutrina, que a gente encara a importância de fazer o bem, e a gente acha que fazer o bem é a gente ficar passando a mão na cabeça das pessoas, querendo resolver os problemas para todo mundo, querendo carregar todo mundo no colo, e caridade não é isso. Dizer um não também é caridade. Às vezes o que a outra pessoa precisa é exatamente de receber um não para poder ela ter um despertar. Como ninguém nunca disse um não para ela, ela acha que é vida, ok? E aí não é mais caridade, é uma relação de patológica, né? É uma vítima e um salvador da pátria. E a gente acha que é caridade. Então a gente precisa entender que nós estamos aqui para um propósito. A gente não está aqui para salvar o mundo, mesmo porque o mundo não está perdido, né? Ninguém daqui está condenado. Então não precisa salvar ninguém. Agora, eu preciso me salvar. Eu preciso voltar um pouquinho diferente de que quando eu cheguei. Então, o meu propósito é a minha evolução ética moral. Né? Só concluo. O meu propósito é a minha evolução ética moral. O teu propósito é a tua evolução ética moral. Então, o nosso foco é a nossa evolução moral. Eu não posso trazer para mim aquilo que não me pertence. Os problemas dos outros. Né? Os problemas dos outros é dos outros. Se eles quiserem resolver, eu estou aqui para ajudar eles a resolverem, mas eu não vou resolver para ninguém. Um dia eu recebi esses bannerzinhos de WhatsApp, muito interessante, falei assim, tinha uma jarra de vidro quebrada, era foto, né? Falei assim, eu não vou remendar aquilo que eu não quebrei. Achei muito interessante. Isso reflete muito a tua fala, quando se diz assim, nós não vamos resolver o problema de ninguém. Isso não é meu, isso não me pertence. Fala, Roberto. Então, depois de, Pedro, de todas as colocações, os pontos que você colocou sobre essa parábola relacionada ao Espiritismo, eu achei máximo. Né? Aprendi muito. E teve um amigo aqui numa palestra, não sei o nome dele agora, mas ele fez uma colocação no final do tema que ele discursou, que ele falou e tal, que por ele lidar com muitas pessoas nesse ambiente de vício, na rua, em situação de rua e tal, ele foi conhecendo essas pessoas, foi conversando com um, com o outro e tal. Antes ele se incomodava muito, se sentia incomodado com a situação do outro. Depois ele percebeu que o papel dele era ajudar dessa forma, ouvindo o outro, que ouvia muito importante. Sim. Mais do que você levar algo material, é levar o seu ouvido para ele. E depois falar algo para ele, não como lição, mas como exemplo. Exatamente. Você fez vários aí. E depois ele falou que na visão dele, você se encaixa na sua, eu gostaria de te ouvir. Que não existe inocente, todos têm algo para carregar, que acabou sendo agora o que você falou aí. Você não usou essa palavra. Sim. Você não está inocente aqui, nem a criança e
nem o adulto. Estamos numa jornada. E o que não é para o outro não é para você. Então, não existe o ambiente dos inocentes. Existe o ambiente daqueles que têm que crescer, aprender. Legal. Roberto, eu tenho uma observação um pouco cuidadosa nesta fala, né? Por quê? Nós espíritas, a gente vem de uma tradição de que o que a gente passa aqui neste planeta é porque já estava programado, é porque a gente fez algo do passado, né? Enfim, aquele discurso muito mais religioso do que filosófico, né? E que não existe a vítima. Eu gostaria de colocar o entre aspas aí, tá bom? Beleza. Claro que tudo que a gente experimenta aqui, ela vai se refletir no futuro. Mas existe uma realidade que é social, política e econômica e que nos impõe uma determinada realidade. Se a gente leva essa interpretação de tudo que a gente vivencia aqui é porque tem coisa no passado, nós estamos cometendo um equívoco muito grande. Que equívoco é esse, Pedro? De negligenciar a realidade que a gente vive, o aqui e o agora. Ok? Vou te dar um exemplo, assim, para a gente compreender. Tem uma pessoa que ela nasceu em uma família muito bem estruturada, tá certo? Começou a estudar nas melhores escolas, começou a frequentar o inglês, o balé, teve acesso ao mundo das artes, alimentação de primeira qualidade, tratamento médico de melhor qualidade. Tá? Essa pessoa se tornou adolescente, teve a oportunidade de fazer intercâmbio em outros países, terminou a faculdade com 23 anos, tá? Nunca precisou trabalhar, com 25 anos já estava fazendo estágio fora do país, enfim, virou um doutor ou uma doutora muito bem sucedido, ok? Você tem uma outra pessoa que nasceu em condições miseráveis, foi criada em um ambiente de violência, foi exposta a situações degradantes, passou fome, pediu comidas nos faróis, nos lixões da vida. E essas duas pessoas hoje nunca teve oportunidade, nunca foi à escola. Essas duas pessoas têm a mesma idade, ok? A gente pode dizer que essa pessoa tem merecimento no passado, que ela está nessa postura porque tem merecimento no passado e que essa daqui não tem merecimento no passado, que ela viveu todo esse drama por algo do passado? Não podemos, né, cara? Se a gente nutre essa visão, a gente não entendeu a proposta de Jesus de Nazaré. Tem algo que vem do passado? Tem, mas é uma fração. A influência do passado é muito pouco. A nossa realidade aqui, a nossa realidade sociopolítica e econômica tem uma participação na nossa ação muito grande. E a gente não pode negligenciar isso. Se nós espíritas chegamos até o presente momento com esse discurso, eu convido a todos a repensar e mudar o ponto de vista. Beleza? Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Muito, muito obrigado. Gosto muito de estar aqui com vocês. Vocês deixam eu falar assim, sem o tempo todo. Um grande abraço e até a próxima, tá bom? Obrigadão.